Seção 1. Oi pessoal, hoje à noite nós seguimos pela costa norte entre campos e mar procurando um rabi que prefere portas pequenas e conversas que acalmam. Realidade amigável. Você provavelmente não aguenta um dia inteiro na via romana costeira, sol direto, pedágio criativo, ventos salinos e areia inventando debates nas sandálias. Então, antes de ficar confortável, tire um segundo para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que faço aqui. Escreva sua cidade, país e horário neste instante para eu desejar boa noite pelo nome e afinar nosso fuso com aquela precisão carinhosa de cozinha. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave ao fundo e vamos entrar devagar na jornada de hoje. Você caminha rumo a tiro ao amanhecer, o mar respira de lado e a estrada romana estica paciência como massa de pão em bancada generosa. Fato histórico simples: por aqui corre a rota costeira imperial, marcos miliários marcam distâncias e cobradores zelosos lembram que o império gosta de recibos. O vento traz cheiro de peixe salgado, madeira de barcos e azeite novo, sua sandália aprende a negociar pedrinhas como diplomata com pés experientes. Você cruza caravanas com ânforas, aramaico, grego e risos se misturam, a Praça Internacional do século I funciona sem Wi-Fi mas com abraços confiáveis. Curiosidade pouco lembrada: pescadores penduram conchas perfuradas nos batentes, um sopro apaga lamparinas sem fuligem tocando música mínima de vento e cozinha. Historiadores debatem se a ida de Jesus a Tiro buscava anonimato restaurador ou expansão deliberada entre gentios, os relatos permitem ambos e a compaixão aceita os dois. Você passa por um posto fiscal, o cobrador pratica sorriso de regulamento, você pratica gentileza, ninguém baixa imposto hoje mas a poeira respeita seu humor. Gaivotas supervisionam o cais como auditores plumados, uma tenta discurso mas desiste quando percebe que sua cabaça só carrega água não sardinhas clandestinas. O sol sobe manso, sua sombra encurta, você ajusta o talit na nuca e o corpo aprende respirações compatíveis com estradas que preferem passos gentis. Você troca 2 tâmaras por um pedaço de pão de cevada, transação justa, o padeiro abençoa com sobrancelhas que é moeda local para clientes educados. Fato histórico simples: Tiro próspera com púrpura extraída do murex, cor de reis, cheiro teimoso, comércio move moedas rotas e conversas entre povos da região. Você nota jarros de pedra numa banca, cozinhas zelosas os preferem porque não absorvem impureza, prateleiras conciliam devoção, higiene e orçamento doméstico com maestria. O caminho alterna penhascos e faixas planas, o mar sugere confidências, você responde com silêncio útil que organiza pensamentos como quem dobra panos no cesto. Curiosidade pouco lembrada: barcas costeiras partem ao entardecer para aproveitar brisas, pescadores juram que o lago ensina gramática e o mar corrige pontuação. Você encontra um artesão de redes, ele examina nós e histórias, dá uma dica: amarra leve mais firme, serve tanto para cordas quanto para promessas. No acostamento uma família assa pão em chapa portátil, o cheiro faz fila nas narinas, você agradece com o olhar que é idioma aceitável. Você pergunta por Jesus, um pescador aponta para uma casa discreta adiante, ele gosta de portas com ferrugem boa, diz oferecendo endereço com poesia marinha. Fato histórico simples: guarnições romanas patrulham rotas, evitam tumultos, protegem a arrecadação, se a paz rende tributo os cascos das sandálias também agradecem. Você bebe água num poço, a corda rende como o velho salmo, a luz da manhã escorrega pelo balde e descansa na sua testa. Curiosidade pouco lembrada: cestos de junco viram mochila, travesseiro e banco de cais, design multifuncional aprovado por tornozelos e por conversas que evitam pressa. Você avista pórticos baixos, crianças brincam com seixos praticando contabilidade de risos, um jumento considera tudo com competência, chefe do departamento de paciência. Historiadores debatem se comunidades judaicas em Tiro mantinham sinagogas próximas ao cais, há indícios, o cotidiano confirma: texto e peixe costumam dividir quarteirões. Você escuta grego negociando peixe, aramaico pedindo água e hebraico sussurrando bênçãos, 3 línguas bastam para todo o mercado mais o vocabulário universal do pão. O pedregulho sob seu calcanhar protesta, você pausa e ri, a estrada aceita a piada, boas-vindas sempre incluem um banco e 2 goles de calma. Fato histórico simples: a Via Maris conecta Egito costa Vale Norte, por ela circulam cartas em cacos, boatos e ingredientes para a sopa internacional.
Você confere a cabaça, meio cheia e obediente, decisões responsáveis exigem hidratação sombra e se possível um conselho sábio de vendedoras com biografia honesta. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas guardam ranhuras para apoiar lamparina durante a amarração das sandálias, ergonomia doméstica campeã invicta contra tropeços teológicos. A cidade de Tiro aparece enfim, casas sobre rocha mar batendo compassos, você entra pelo bairro tranquilo onde pavios curtos mantêm conversas longas em paz. Um vizinho varre a calçada com ritmo de salmo, poeira obedece, ele oferece indicação porta azulada 2 degraus cheiro de pão, você não erra. Historiadores debatem se Sírio-Fenícia descreve origem cultural larga ou status administrativo, seja como for o coração de mãe fala dialeto compreendido em qualquer beco. Você percebe pães esfriando na janela, lamparinas dormem, uma casa adiante parece guardar silêncio intencional, silêncio de quem precisa costurar cansaços com vento. Fato histórico simples: Micaute exigem água corrente, já banhos comuns usam cisternas, pureza ritual e higiene dividem degraus salvando joelhos, reputações e jantares. Você pratica a respiração de 4 tempos, o mar acompanha, sua ansiedade perde altura, praias antigas são especialistas em desligar alarmes que nem deveriam estar ligados. Curiosidade pouco lembrada: vendedores de púrpura mantêm cestinhos com sal para dedos, a tinta é a rainha das manchas, o sal negocia tréguas aceitáveis. Você confirma que chegou à rua certa, sinos não tocam mais, uma panela decide instalar, boas casas falam por panelas quando querem apresentar bons vizinhos. Um ancião pergunta de onde você vem, você responde Galileia, ele sorri de canto, então você entende água e pão, entrevista concluída com aprovação aromática. Fato histórico simples: tributos portuários impulsionam Tiro, madeira, peixe, óleo e tecidos passam, o império gosta de registrar tudo inclusive sorrisos suspeitosamente gratuitos. Você ouve rumor de uma mãe procurando Jesus, a rua faz silêncio breve, quando dor vira oração até gaivotas concordam em voar mais alto. Curiosidade pouco lembrada: alguns guardam pedrinhas claras para marcar caminho seguro nas encruzilhadas, o vento respeita esse mapa e crianças viram guias oficiais. Historiadores debatem se Jesus hospedou-se com conhecidos da diáspora judaica, tradição sugere, a prática do bairro prefere nomes pão e cadeiras adicionais no pátio. Você se aproxima da tal porta azulada, respira, bate de leve, a casa suspira de volta, portas boas entendem educação mesmo sem ter lido qualquer tratado. Amanhecer já virou manhã, você ajeita o manto, o mar estaciona o barulho, e seu coração prepara espaço para uma conversa que ensina pertença. Seção 2. A porta abre devagar, você é recebido com aceno discreto, Jesus busca descanso e a casa regula o volume para manso. O pátio respira sombra, forno de barro aceso, jarros de pedra alinhados, você tira a poeira das sandálias sem assustar o silêncio respeitoso. Fato histórico simples: casas do litoral usam pátio central e telhado plano, o forno tipo tanura assa pães rápidos, eficientes e socialmente indispensáveis. Uma anfitriã oferece água, você aceita, o copo parece cantar quando encosta na mesa, certos móveis entendem que acolhimento também possui afinação própria. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias marcam pães com carimbos simples, sinal doméstico para fornos compartilhados, cada símbolo devolve o filão ao endereço certo. Você percebe Jesus próximo quieto, ele escolhe a cadeira menos vistosa, o ar melhora de humor e as lamparinas treinam postura de biblioteca. O cheiro de azeite novo, figos e peixe salgado passeia, sua respiração troca a marcha, até sua mochila emocional decide reorganizar bolsos e recibos antigos. Fato histórico simples: Tiro é famosa pela púrpura do murex, comércio movimenta moeda, rotas e boatos, mar e mercado conversam em tom profissional. Você observa a sala, bancos baixos, cestos de junco, cântaros, a casa conhece o roteiro do consolo e oferece silêncio como primeiro prato. Os estudiosos ainda discutem se a ida a Tiro buscava anonimato restaurador ou missão entre gentios, a compaixão funciona nas duas rotas sem perder elegância. Uma vizinha passa, varre o corredor com ritmo de salmo, poeira obedece, você aprende protocolo local, falar baixo, ouvir muito, acenar com sobrancelhas. Fato histórico simples: o shekel de Tiro rico em prata circula na região, muitos o usam para impostos do templo, padrão confiável de pureza monetária. Curiosidade pouco lembrada: portas guardam ranhuras para apoiar lamparinas durante a amarração de sandálias, ergonomia doméstica salva dedos, paciências e reputações no corredor.
Jesus agradece pela água com um aceno mínimo, a casa parece soltar o ar, pavios diminuem a ansiedade e os cheiros de cozinha consultam calendário de paz. Um gato do beco assume cargo de porteiro, registra cada visitante com rabo, auditor certificado em serenidade trabalha por cheiros e cochilos parceláveis. Você nota a prateleira de jarros de pedra, cozinhas zelosas preferem-nos porque não absorvem impureza, fé, higiene e orçamento firmam sociedade discreta porém durável. Fato histórico simples: diásporas judaicas no litoral mantém sinagogas, rolos e costumes, aramaico nas casas, grego no mercado, hebraico na oração semanal. Curiosidade pouco lembrada: algumas cozinhas têm conchas perfuradas para apagar lamparinas, um sopro musical encerra conversas sem fuligem e salva a garganta de tosses. Um artesão chega com rede para concerto, você observa nós pacientes, ele brinca promessas e cordas quanto menos apertadas mais duram, Jesus sorri breve. Historiadores debatem se a palavra usada depois cachorrinhos é diminutivo doméstico afetuoso ou proverbial, nuance importante, a misericórdia contudo entende o tom. Você observa a janela, do lado de fora o mar ajusta volume, gaivotas desistem do discurso quando percebem que ninguém trouxe sardinhas para debates. Fato histórico simples: muitos pátios possuem cisterna, recolhem chuva do telhado, manutenção constante evita lodo e tropeços teológicos em degraus escorregadios. Curiosidade pouco lembrada: famílias prendem folhas de murta nos batentes para perfumar, diplomacia aromática reduz discussões e protege panelas de argumentos inflamáveis. Você ensaia a respiração de 4 tempos, a anfitriã aprova com um olhar, aprendizagem mútua. Você oferece quietude, ela devolve pão e sombra. Uma tigela de azeitonas pousa na mesa, a tradução local de bem-vindo inclui sal, azeite e um riso pequeno, sua alma assina embaixo. Fato histórico simples: fornos de bairro assam lotes para muitas casas, pães recebem marcas, logística partilhada reduz custos e amplia conversas de esquina. Você repara numa esteira encostada, descanso é projeto, o corpo precisa licença, Jesus defende pausas como quem protege sementes da pressa do vento. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias guardam pedra aquecida em lã para manter pão morno, tecnologia ancestral aprovada por telhados e avós com doutorado prático. Os estudiosos ainda discutem se a permanência aqui durou dias ou horas, relatos são discretos, o bairro prefere medir tempo por cheiros e portas entreabertas. Você conversa baixinho sobre fronteiras, a dona da casa comenta: fome não pede passaporte, o ditado parece tese com banca examinadora de panelas. Fato histórico simples: tributos portuários financiam guarnições e calçamento, paz favorece comércio, quanto mais previsível a taxa mais leve a conversa do mercado. Um menino atravessa o pátio com cântaro maior que a ambição, não derrama, currículo impressionante, Jesus acompanha com olhar de professor que aprova estágios. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas mantêm pedra de calma no canto, 2 minutos sentados ali resolvem metade das guerras internas segundo estatísticas maternas. Você pergunta sobre sinagoga local, indicam rua com telhado baixo e sombra generosa, textos e peixes aprenderam coexistir sem brigas públicas graças ao pão. Fato histórico simples: rolos são guardados em nichos ou arcas, leitura acontece aos sábados, bancos em comunidade decide assuntos práticos entre bênçãos. O gato volta exige imposto em carinho, você paga com 2 passadas, a arrecadação felina é considerada justa pelo conselho de anciãos da cozinha. Curiosidade pouco lembrada: artesãos deixam microassinaturas sob bancos públicos, arqueologia futura chamará de achados, hoje são bilhetes silenciosos de orgulho bem colocado. Historiadores debatem se a casa pertencia a judeus da diáspora ou gentios que simpatizam, portas educadas acolhem ambos desde que cheguem com fome e respeito. Você ouve passos no corredor, vozes sussurram nomes, necessidades, rumores de esperança, o bairro inteiro ajusta relógios para um encontro ainda invisível porém iminente. Fato histórico simples: oficinas de púrpura usam sal e água do mar, cheiro forte marca o ofício, riqueza traz também debates sanitários e piadas inevitáveis. Curiosidade pouco lembrada: algumas ânforas possuem marcas que indicam procedência da colheita, vinhos e azeites viajam melhor quando carregam sobrenome e estação no bojo. A anfitriã consulta Jesus com olhar, ele assente, a casa entende que descanso e compaixão podem dividir a tarde sem brigar pelo mesmo assento. Você lembra: pão bom exige tempo, corações também, fermentação correta evita discursos crus, filosofia culinária com amplo respaldo entre padeiros e profetas de rua.
Fato histórico simples: telhados planos recebem conversas noturnas, brisa regula tom, decisões familiares acontecem ali para evitar teatro excessivo nos corredores estreitos. Curiosidade pouco lembrada: alguns corredores têm pedras lisas para limpar sandálias, etiqueta doméstica reduz areia na sala e discussões sobre quem varre depois. Os estudiosos ainda discutem se o encontro seguinte aconteceu no pátio ou na rua, fontes variam, o essencial é que a esperança encontrou endereço. Você respira, o mar responde, a casa guarda silêncio de expectativa, portas semi-abertas viram convite e o bairro parece segurar o fôlego junto. Seção 3. Você alcança o corredor, passos apressados, uma mulher sírio-fenícia se inclina, voz baixa, olhos firmes, pede por sua filha, dor antiga pedindo espaço seguro hoje. Você abre lugar com o corpo, respeito vira caminho, a casa faz silêncio de pátio onde decisões importantes preferem sombra, água e frases comedidas. Fato histórico simples: cães eram vistos como impuros por muitos judeus, mas nas cidades costeiras havia cachorrinhos domésticos, metáforas vinham do cotidiano de mesas. Ela insiste com humildade, no rosto mapa de noite sem dormir, você reconhece esse idioma universal onde mães traduzem dor com cortesias e respirações ritmadas. Os estudiosos ainda discutem se a viagem até Tiro buscava anonimato ou encontro pedagógico com gentios, de todo modo a conversa hoje renova gramáticas de pertença. Jesus responde curto enigmático, fala de filhos à mesa, migalhas, prioridades, o ar fica espesso porém não hostil, parece avaliação para liberar diploma de fé. Você percebe a casa prendendo fôlego, lamparinas se inclinam sem vento, quando palavras pesam, móveis praticam reverência discreta e até o gato suspende a arrecadação. Curiosidade pouco lembrada: pães achatados às vezes servem como prato e guardanapo, migalhas realmente caem alimentando passarinhos, cachorrinhos e teologias caseiras. A mulher responde com brilho manso, aceita a metáfora, amplia a mesa, migalhas viram suficiente, você sente a sala a sentir com sobrancelhas, idioma preferido local. Você repara nas mãos dela, unhas gastas, dedos firmes, quem cuida aprende cartografia de curativos e orações, humildade aqui não é fraqueza, é técnica avançada. Fato histórico simples: Tiro e Sidom compunham polo fenício helenizado, comércio, artes, moedas, bairros judeus conviviam com gentios, sinagogas dialogavam com cais ruidosos. Jesus inclina o rosto como quem diz: ouvi, o tempo muda levemente, você quase escuta a palavra-chave chegando, calçada por silêncio e coragem maternal. Ele concede por essa palavra: vai, sua filha está bem, sem deslocamento, sem rito longo, compaixão percorre distância mais rápido que mensageiros de sandália. Você sente alívio circulando, a casa parece crescer um palmo por dentro, portas aprendem a abrir melhor quando não precisam defender o orgulho dos batentes. Os historiadores debatem se o diminutivo cachorrinho sugere tom doméstico terno em grego, nuances importam, a prática aqui confirma afeto não desprezo. A mulher agradece com um gesto, recolhe dignidade e sai leve, o corredor abre passagem, ninguém aplaude mais, o chão sorri com muita competência. Você imagina a cena na outra casa, lamparina guardando vigília, de repente calma, uma mãe abraça a filha, duas respirações voltam a dançar em compasso. Fato histórico simples: mães e vizinhas costumavam organizar redes de cuidado, comida compartilhada, água buscada, recados levados, economia de sobrevivência administrada por bondade. Você comenta com a anfitriã que fé humilde rende efeitos concretos, ela responde que cozinhas sempre souberam disso, pão cresce melhor quando não compete por palco. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas têm linhas riscadas discretas medindo o crescimento de crianças, memoriais domésticos que resistem à chuva e a esquecimentos apressados. Os estudiosos ainda discutem se Jesus saiu para áreas fenícias uma ou duas vezes, cronologias divergem, o mar porém confirma que passos buscaram silêncio. Você aprende uma regra quando metáfora incomoda: pergunte se não virou convite, a mulher ouviu o convite e respondeu com beleza e abriu a mesa para muitos. O gato retoma imposto em carinho, você paga feliz, a auditoria felina certifica que paz doméstica subiu 2 pontos no índice local de serenidade. Fato histórico simples: artesãos fenícios dominavam vidro soprado, oficinas costeiras espalhavam recipientes, comércio de vidro, azeite e púrpura animava cais e becos. Você equilibra a cabaça, percebe mãos menos tensas, milagres discretos fazem isso, devolvem musculatura da esperança, postura do riso e calendários respiráveis.
A anfitriã sussurra filhos primeiro migalhas depois virou hoje mesa inteira. Você concorda? Quem reparte aprendeu que sobra aumenta quando o pão circula. Curiosidade pouco lembrada: em bairros mistos mães trocam receitas e ervas, cozinhas negociam fronteiras melhor que editos, sal e hortelã falam dialetos reconciliados. Os historiadores debatem se o diálogo ecoa provérbio comum na região, se foi ganhou nova partitura, hoje virou canção de inclusão com refrão curto. Você pergunta a Jesus se a metáfora feriu, ele responde com olhar: às vezes palavras fortes são bisturis, doem porém curam quando o amor guia a mão. Fato histórico simples: cães pequenos aparecem em mosaicos domésticos no mundo romano, embora impuros para judeus eram animais de estimação comuns entre gentios. Você recorda que na Galileia muitos preferem ovelhas a cachorros, diferenças culturais existem mas fome de cuidado traduz tudo com acento facilmente compreensível. A vizinhança nota a saída da mulher, ninguém faz alarde, a notícia corre com elegância, cestos de figos se inclinam em aprovação científica. Curiosidade pouco lembrada: artesãos marcam jarros com símbolos de família, quando viajam os jarros voltam para casa sozinhos guiados por brasões de barro. Os estudiosos ainda discutem se a cura à distância implicava fórmula verbal específica, os relatos destacam autoridade, a prática confirma silêncio como veículo preferido. Você oferece água a Jesus, ele agradece, o copo canta de novo, música de barro afinada por gratidão, timbre oficialmente aprovado por telhados locais. Fato histórico simples: casas com pátio central permitiam encontros discretos, portas baixas garantiam privacidade, telhados cuidavam da ventilação, arquitetura da paz cotidiana. Você imagina as fronteiras internas se rendendo, quando pertença vira verbo, mapas sociais trocam linhas duras por lápis, borracha oficial chama-se misericórdia bem aplicada. Curiosidade pouco lembrada: peixe salgado viaja embrulhado em folhas, técnica antiga reduz cheiros litigiosos, vizinhos agradecem acordos aromáticos firmados no cais. Os estudiosos debatem se Marcos enfatiza a prioridade Israel depois gentios, Mateus ecoa, sua experiência hoje mostra que fila anda rápido quando o amor organiza senhas. Você olha a rua, gaivotas retornam ao ofício, o gato passa a revista, nenhum drama, apenas uma cidade respirando melhor sem sequer saber explicar direito. Fato histórico simples: a via costeira conectava Tiro a Sidom e ao sul a planície, patrulhas romanas visavam manter fluxo e arrecadação sem microgerenciar milagres. Você aprende mais uma prática: quando o coração ferve fale pouco, a mulher falou o suficiente, o restante o céu completou como água que encontra rio. Curiosidade pouco lembrada: algumas janelas possuem pequenos ganchos para pendurar cabaças, economia de espaço e acidentes estatisticamente relevante em dias de festa. Os estudiosos ainda discutem se havia grupos judaicos resistentes à presença de mestres entre gentios, relatos sugerem tensões, hoje a rua preferiu celebrar silêncio. Você sorri ao notar que ninguém pediu recibo, realidade boa não teme auditoria, basta observar respirações voltando a compasso e corredores escolhendo voz baixa. Jesus levanta, agradece aos anfitriões, descanso e missão dividem a tarde, você recolhe mochila mais leve, próximos passos seguirão em direção a Sidom sem pressa. Enquanto saem você guarda a frase da mulher, migalhas bastam quando a mesa é generosa, e à noite o mar ensinará a repetir sem ansiedade. Seção 4. Você e Jesus saem para o pátio, o ar ainda guarda as palavras fortes como jarros cheios esperando serem servidas com calma. Ele não explica muito, você aprende pelo silêncio que certas frases são ponte não muro, convite escondido dentro de cascas difíceis. Fato histórico simples: mesas baixas recebem pão achatado como prato, migalhas inevitáveis viram metáfora prática porque a cozinha ensina teologia sem subir o tom. A rua observa de canto, ninguém interrompe, a cidade costeira conhece debates que cheiram a pão, azeite e vento e prefere decibéis educados. Você mastiga a metáfora, filhos primeiro migalhas depois, sim porém hoje o depois virou mesa inteira, generosidade às vezes muda a ordem do cardápio. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias marcam o pão com selos caseiros, quando o forno é compartilhado cada desenho acha sua casa sem brigas cartoriais. Historiadores debatem se o diminutivo cachorrinho sugere tom doméstico carinhoso em grego, nuance importa porque gentileza cabe até dentro de frases exigentes. Você olha as mãos, elas desapertam depois do encontro, milagres discretos têm esse costume devolver fluxo à respiração e etiqueta ao pensamento. Jesus aponta a rua,
vocês caminham devagar, a poeira escreve notas de rodapé nos calcanhares atestando que diálogo bom muda modos não só ideias. Fato histórico simples: comunidades judaicas na costa mantêm sinagogas e costumes, aramaico em casa, grego no mercado, hebraico no sábado, trilinguismo cotidiano confiável. Você comenta que doeu ouvir, ele assente, palavras que curam às vezes chegam como bisturi, abrem para fechar melhor, sem espetáculo e sem cicatriz vaidosa. Curiosidade pouco lembrada: alguns batentes têm ranhura para lamparina durante a amarração de sandálias, ergonomia devocional campeã em salvar dignidade de dedos. Os estudiosos ainda discutem se Marcos preserva a tradução exata do aramaico neste episódio, manuscritos variam, a prática confirma o tom firme porém hospitaleiro. Você imagina a filha do outro lado rindo de susto bom, quando pais entre os ombros desaprendem guerra, telhados aplaudem com sombra extra. O gato do pátio reaparece cobrando imposto em carinho, você paga, a auditoria felina registra aumento de serenidade e libera a circulação de sorrisos. Fato histórico simples: o shekel de Tiro rico em prata circula como padrão, artesãos confiam na moeda, cozinhas confiam no pão, vizinhos confiam no olhar. Você testa uma tese: talvez a frase sobre filhos só funcione antes da fome, depois a mesa cresce, Deus parece ser generoso nisso. Curiosidade pouco lembrada: pescadores penduram conchas perfuradas no batente para apagar lamparinas, um sopro musical encerra reuniões e impede fuligem opinativa. Historiadores debatem se a rota seguiu Sidon antes de descer ao lago, mapas discordam, pés preferem caminhos com sombra, água e fornos amigos. Você pergunta se ele mudou de ideia, Jesus responde com silêncio que sorri, às vezes a fé do outro revela a largura real da mesa. Fato histórico simples: telhados planos funcionam como sala fresca à noite, decisões familiares acontecem sob estrelas, vento assume secretariado com ata impecável. Você lembra do jumento auditor da vida, se estivesse aqui balançaria a cauda aprovando o procedimento, palavras firmes, humildade, alegria, relatório arquivado. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas mantêm pedra de calma num canto, sentar 2 minutos ali reduz guerras internas com eficácia comprovada por avós. Os estudiosos ainda discutem se Mateus e Marcos descrevem encontros diferentes ou a mesma viagem, cronologias dançam, a misericórdia porém marca presença confirmada. Você ri de leve ao imaginar o provérbio doméstico em panos de prato, cozinha ensina rápido, frase difícil vira receita depois da prática repetida. Fato histórico simples: jarros de pedra não absorvem impureza, por isso queridos em cozinhas zelosas, higiene, pureza e orçamento dividem prateleiras sem crise. A rua oferece brisa, você agradece com nariz, sopros amigos são teólogos discretos formados em paciência aplicada e arte de desarmar ombros teimosos. Curiosidade pouco lembrada: telhados recebem tigelas rasas para resfriar água por evaporação, laboratório noturno do vento com certificação de estrelas e pombas. Historiadores debatem se o uso de migalhas ecoa provérbio popular fenício, se for hoje ganhou nova partitura com arranjo de misericórdia transfronteiriça. Você mede no corpo o que aprendeu: quando alguém sofre reduz a teoria, aumente cadeira, depois o pão explica, por fim o silêncio sela. Fato histórico simples: mercados costeiros reúnem vidro soprado, púrpura, peixe salgado e azeite, moedas trocam mãos, reputações trocam destinos, confiança vale mais que prata. Você pergunta se a frase sobre filhos protege prioridades, ele assente, porém a generosidade não fecha a porta, só organiza o movimento da sala. Curiosidade pouco lembrada: alguns corredores têm pedras lisas para limpar sandálias, etiqueta doméstica poupa varreduras dramáticas e discussões sobre areia no tapete. Os estudiosos ainda discutem se a casa era judaica ou gentia, portas boas acolhem ambos, pão e respeito resolvem burocracias sem carimbos desnecessários. Você resume a lição no bolso: humildade abre portas, palavra firme afia, escuta e alegria discreta atravessa fronteiras sem pedir visto ao medo. Fato histórico simples: patrulhas romanas preferem paz funcional, se tributo chega, milagres discretos não entram em relatório, o império mede moedas não migalhas. Você e Jesus contornam o quarteirão, a vizinhança já ajustou fôlego, rumores descansam, o vento arquiva o caso na pasta esperança doméstica. Curiosidade pouco lembrada: alguns cestos de junco viram travesseiros improvisados, design multifuncional aprovado por pescadores, padeiros e jumentos com sono pontual. Historiadores debatem se a cura à distância implicava gesto específico, relatos priorizam autoridade silenciosa, a casa confirma ninguém encenou porém tudo mudou.
Você volta mentalmente à sala, percebe que a metáfora não diminuía a mulher, só pediu que ela mostrasse a força da sua humildade. Fato histórico simples: pães achatados servem de colher para caldos, migalhas caem naturalmente, metáforas nascem de mesas, não de salas de reuniões. Você ensaia uma oração curta: que minhas palavras tenham bisturi e curativo juntos, que minha mesa tenha cadeiras sobrando e pavios pacientes. Curiosidade pouco lembrada: mães marcam a altura das crianças no reboco, linhas viram calendário afetivo, paredes guardam biografias que livros esquecem de registrar. Os estudiosos ainda discutem se primeiro os filhos reflete estratégia de missão, possível, hoje ou depois recebeu promoção ou agora por mérito de fé. Você relembrando que panelas às vezes falam por casas, quando boa notícia chega tampas batem de contentes, ritmo doméstico aprovado por telhados. Fato histórico simples: sinagogas funcionam como assembleia, bancos em rolos abertos, perguntas, decisões nascem de texto, testemunha e pão por perto. Você percebe que a cidade entendeu a aula, ninguém aponta dedo, ninguém disputa legenda, apenas mesas ligeiramente maiores e vizinhos menos defensivos. Antes de seguir a Sidon, você examina o coração: se houver migalhas são sementes, amanhã viram pão, hoje já sustentam passos gentis. Seção 5. Você permanece no pátio sentindo a conversa reverberar como tigela que ainda conserva calor, uma palavra humilde iluminou a mesa inteira com delicadeza firme. Jesus caminha poucos passos, você percebe que às vezes a melhor explicação é um olhar que diz sim enquanto a cozinha mede o pão. O ar cheira a azeite recente, migalhas realmente existem sobre a mesa, metáforas nascem da prática e a prática gosta de pratos simples e respeito. Fato histórico simples: bênçãos de mesa abrem e fecham refeições judaicas, pão parte a conversa, a gratidão tempera o cotidiano mais que as ervas do jardim. Você recorda a frase da mulher: não debateu hierarquia, pediu participação, quem se sente menor escolhe inteligência mansa para caber no coração de todos. Curiosidade pouco lembrada: algumas cozinhas costeiras guardam sal em conchas largas, tampa natural, medida fácil, a geologia ajuda a culinária e economiza discussões gordurosas. Os estudiosos ainda discutem se o diálogo preserva um provérbio caseiro da região, se preserva aqui ganhou afinação nova com o refrão de misericórdia. Você observa as mãos dos anfitriões, continuam trabalhando como se o milagre precisasse de serviço, louça lavada é teologia aplicada que evita discursos muito longos. A vizinha passa de novo, varre como quem toca flauta de cana, poeira obedece, você anota essa música na memória com passo de hospitalidade discreta. Fato histórico simples: pátios com cisterna recolhem água dos telhados, manutenção constante impede lodo, higiene e pureza conversam salvando joelhos e reputações. Você olha para Jesus, ele não transforma a casa em palco, prefere que a alegria circule pelos corredores como aroma que educa portas e panelas. Curiosidade pouco lembrada: algumas janelas possuem ganchos para cabaças, logística anti-acidente, os arquitetos do bairro juram que discutem menos quando água coopera. Historiadores debatem se cachorrinho soa doméstico e terno no grego usado, manuscritos permitem nuance, o corredor porém confirmou ternura com respirações sincronizadas. Você respira devagar, nota o corpo desapertando, milagres discretos arrumam cadeiras internas, retiram espinhos invisíveis e devolvem talheres ao lado certo do prato. Você pergunta ao anfitrião sobre pão, ele mostra selos caseiros no topo dos filões, cada marca é endereço, logística culinária evita confusões e amizades abaladas. Fato histórico simples: artesãos fenícios dominavam vidro soprado, recipientes leves circulavam azeites e ungüentos, comércio via mar transformava cozinhas em mapas de rotas. Você brinca que até o gato entendeu a parábola, ele pisca devagar, aceita o elogio e cobra imposto em carinho, legislação felina amplamente respeitada. Os estudiosos ainda discutem se a viagem priorizou descanso estratégico, anonimato também cura, silêncio de beco reorganiza almas com eficiência superior a trombetas. Você imagina a filha rindo longe, o riso atravessa pátio, salta muros e devolve nomes, quando o medo sai os quartos aprendem outra acústica. Curiosidade pouco lembrada: barcas guardam remendos de breu e fibras de linho, oficina portátil sobre tábuas, o mar aprecia artesanato que impede dramas aquáticos. Fato histórico simples: havia mares liga Tiro, Sidon e o Sul, marcos miliários ordenam passos, cobradores zelam para que moedas obedeçam calendário.
Você mede a coragem da mulher, não exigiu privilégios, pediu migalhas. Migalhas bastam quando a mesa é grande. Matemática divina aprova arredondamentos generosos. Os historiadores debatem se Marcos e Mateus relatam momentos distintos, as cronologias dançam, sua lembrança prefere o essencial, humildade abriu a porta certa. Você oferece ajuda na cozinha, a anfitriã ri, o melhor auxílio é comer devagar, aceita, teologia mastigada tem digestão melhor segundo estudos caseiros. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias guardam pedra de calma num canto, 2 minutos sentados ali reduzem guerras internas, método aprovado por avós exigentes. Fato histórico simples: bênçãos hebraicas curtas cobrem pão, vinho, frutos, linguagem da mesa treina o coração para reconhecer dádivas pequenas repetidas diariamente. Você aprende outro detalhe: quando a dor pede licença vale abrir espaço, disciplina de corredor, etiqueta de pátio e pavios ajustados para a voz baixa. Os estudiosos ainda discutem se a metáfora respondia críticas internas sobre prioridades de missão, seja como for, hoje a resposta virou ponte sobre fronteiras. Você revisa mentalmente a frase filhos primeiro, migalhas depois, se a mesa cresce o depois vir agora, misericórdia trabalha em turnos estendidos e alegres. Curiosidade pouco lembrada: marcadores de fila de argila com polegar impresso evitam brigas discretas em fornos e poços, logística da paz com assinatura literal. Fato histórico simples: sinagogas da diáspora mantêm bancos em U, leitura aos sábados, rolos viajantes, decisões comunitárias acontecem perto de pão e água. Você e Jesus agradecem aos anfitriões, ele escolhe sair sem alarde, milagres sustentáveis preferem portas laterais porque humildade tem alergia a cortinas pesadas. Os historiadores debatem se houve resistência local à presença de um mestre judeu, registros são suaves, cozinhas porém aprovam qualquer ensino que sirva a mais cadeiras. Você cruza o limiar, o vento recebe, as pedras do beco parecem sorrir como quem carimba, entendido no protocolo diário de gentilezas necessárias. Curiosidade pouco lembrada: portas baixas obrigam a inclinar o corpo, lembram diariamente que humildade é parte da arquitetura, quem passa aprende sem perceber. Fato histórico simples: jarros de pedra não absorvem impureza, preferência de cozinhas zelosas, fé, higiene e orçamento formam uma aliança mais estável que tratados. Você encontra o artesão de redes, ele comenta: nó bom segura sem ferir, serve para cordas, amizades e metáforas que evitam prender mais do que ajudam. Os estudiosos ainda discutem se a cura foi no mesmo dia, relatos sugerem rapidez, o bairro confirma pelo riso que atravessou a rua antes do pôr do sol. Curiosidade pouco lembrada: algumas famílias colocam ramos de murta nos batentes, brisa gentil perfuma discussões e distrai teimosias, tecnologia floral com eficácia notável. Fato histórico simples: mercados costeiros reúnem peixe salgado, azeite, vidro púrpura, pesos de pedra padronizam medidas, fraude rende vergonha pública e pão mais caro. Você faz um resumo de bolso, humildade ouviu metáfora difícil, respondeu com beleza e abriu a mesa, listas de presença incluem vizinhos, pão e silêncio. O gato acompanha até o portão, auditoria final, tudo em ordem, nenhum prato quebrado, alegria distribuída, taxa de ronronar quitada com 2 afagos. Os historiadores debatem se Jesus buscou território gentil para sinalizar alcance universal, hipótese forte, hoje o beco assinou recibo com eco de lamparina. Curiosidade pouco lembrada: conchas perfuradas apagam lamparinas com um sopro musical, crianças juram ouvir canções, adultos aceitam contanto que paredes fiquem limpas. Fato histórico simples: telhados planos viram sala ao entardecer, vento regula conversa, decisões familiares preferem estrelas a trombetas e pães a manifestos. Você caminha para a rua maior, o mar conversa com pedras, sua sandália aprende nova diplomacia, pisar leve porque gratidão gosta de não acordar ninguém. Os estudiosos ainda discutem se migalhas ecoa a tradição helenística sobre generosidade de patronos, pode ser, aqui o patrono foi Deus e a mesa cresceu. Curiosidade pouco lembrada: algumas praças possuem banco de conversa, tábua larga encostada na sombra, conflitos diminuem 5 frases quando sentados ali, estatística local. Fato histórico simples: aquedutos herodianos mais ao sul abastecem Jerusalém, aqui poços e cisternas governam, a água dita horários, humores e a duração dos salmos. Você pensa no que dirá aos amigos, talvez apenas a mesa ficou maior, relatórios simples sobrevivem mais tempo que tratados e alimentam melhor esquinas. Jesus reduz o passo, você acompanha, silêncio instrui,
Quando a cidade aprende mansidão, até gaivotas ajustam a rota para não interromper bênçãos em andamento. Os historiadores debatem se havia críticas internas à cura de gentios, tensões existiam, cozinhas respondem fome não assina fronteiras apenas aceita pão. Curiosidade pouco lembrada, telhas às vezes guardam pedrinhas formando setas, mapas afetivos ajudam crianças a voltar do poço, o vento participa como guia suplente. Fato histórico simples, tributos portuários sustentam guarnições, paz interessa ao império, milagres discretos passam sem multa porque ninguém registra excesso de gentileza. Você conclui a resposta humilde, brilhou porque não competiu, escolheu espaço menor, ganhou lugar maior, matemática do reino adora paradoxos que alimentam muitos. O mar encosta na cidade com barulho de pano, você guarda a síntese no bolso, mesa ampla, pedido humilde, alegria discreta, roteiro aprovado pelo vento. Seção 6. Você acompanha a mulher pela viela, passos contidos, mãos tremendo pouco, a esperança aprende coreografias novas quando a casa promete ar mais respirável. A porta rende com educação, lamparina pequena vigia, você nota a esteira arrumada, a menina respira como quem finalmente devolveu o peso emprestado. Fato histórico simples, muitas casas usam esteiras e leitos baixos, quartos minúsculos, pátio central, telhado serve de sala noturna quando o calor insiste. A mãe não grita, ela aprende outra palavra para alegria, silêncio longo, você respeita porque vizinhança educada mede felicidade por risos que sussurram. Curiosidade pouco lembrada, algumas famílias penduram um fio de lã no batente quando alguém melhora, sinal de gratidão doméstica conhecido por panelas e pombas. Os estudiosos ainda discutem se Marcos coloca tiro antes de Sidon por roteiro teológico, mapas variam, pés confirmam que misericórdia gosta de fronteiras porosas. Você aproxima uma tigela de água, a menina abre os olhos, o quarto alivia os ombros, paredes entendem quando já não precisam vigiar tempestades. A mãe beija a testa da filha, duas respirações ensaiam dueto, você vira o rosto para dar privacidade, protocolo oficial de corredores civilizados. Fato histórico simples, óleo de oliva serve para cozinhar e ungir, em doenças atrita-se pele, cuidado prático, memória de bênção e nutrição para janelas. Você percebe cestos de junco empilhados, logística da casa, travesseiro, banco, mochila, design aprovado por pescadores, doentes recuperados e visitas que ficam longas. A vizinha chega com pão, ela não pergunta nada, entrega a fatia, sorri de canto, quem sabe cura, adora carboidratos com azeite e tempo. Curiosidade pouco lembrada, algumas portas têm ganchos para cabaças, ninguém tropeça, o bairro inteiro concorda que água cooperativa evita debates desnecessários com o chão. Historiadores debatem se o vai em paz dito por mensageiros sempre seguia fórmula de bênção específica, tradições variam, hoje o quarto apenas respira devagar. Você oferece ficar no corredor, a mãe agradece, você cuida da lamparina, pavio curto, chama estável, manual de manutenção emocional com resultados replicáveis. Fato histórico simples, mercados costeiros moem cevada em moinhos manuais, pães achatados sustentam turnos, bênçãos de mesa acompanham e treinam memórias para gratidão. O gato do bairro assume vigilância externa, estação ronronar ao fundo, se houvesse relatório diria paz normalizada, risco de drama estatisticamente irrelevante. Curiosidade pouco lembrada, marinheiros costuram saquinhos de sal na túnica, receita portátil para peixe, suor e manchas, a lavanderia do cais aprova silenciosamente. Os estudiosos ainda discutem se a cura à distância exigia gesto, relatos priorizam palavra e autoridade, hoje a casa insiste que o silêncio fez o transporte. Você sai ao pátio, respira, o mar chega em rumores, a cidade aprende que milagres sustentáveis gostam de portas baixas e passos que não chamam atenção. A vizinhança começa a cozinhar cedo, cheiro de ervas visita telhados, panela e céu assinam acordo, nada de competições, apenas sopa e sossego responsável. Fato histórico simples, pesos de pedra padronizam medidas no mercado, fraude rende vergonha, justiça mensurável evita discussões que gastam saliva e paciência comunitária. Você anota pé que agradece, pisa leve, a rua confirma, poeira prefere gente mansa, varredores aplaudem em silêncio, categoria especializada em elogios discretos. Curiosidade pouco lembrada, telhas abrigam tigelas rasas para resfriar água, o vento vira aprendiz de alquimista, pombas supervisionam sem carimbo porém com ética. Historiadores debatem se a região de Tiro e Sidon indica perímetro amplo ou cidades específicas, manuscritos permitem amplitude, geografia pastoral prefere fronteiras dóceis.
Você volta ao quarto, a menina dorme serenamente, a mãe ajeita o manto, o mundo inteiro cabe entre travesseiro, janela e duas mãos unidas. Fato histórico simples: muitas famílias guardam ervas medicinais em pequenos potes de vidro soprado, fenícios dominam a técnica, recipientes viajam com biografia resumida. Você brinca baixinho que a lamparina também quer participar, ela responde com chama obediente, parceria bem-sucedida entre barro, pavio, azeite e cansaço finalmente vencido. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas fixam pedrinhas no reboco formando estrelas, cartografia afetiva ensina crianças a mirar o céu sem sair do quarto. Os estudiosos ainda discutem se havia sinagoga judaica ativa em Tiro nesta década, achados sugerem, de qualquer modo oração e cais parecem bons vizinhos. Você entrega pão à mãe, ela parte devagar, mastigar vira rito, o corpo assina documento de paz com o estômago e o calendário. Fato histórico simples: bênçãos curtas acompanham pão e vinho, linguagem repetida treina atenção, comunidades sustentam memória por liturgias discretas e panelas cooperativas. O vento atravessa o corredor e dobra a cortina, até tecidos obedecem quando a casa decide aprender respirações parecidas com maré baixa. Curiosidade pouco lembrada: alguns becos mantêm pedra de calma, 2 minutos sentados resolvem metade das guerras, jumentos aprovam com movimento de orelhas altamente técnico. Historiadores debatem se Mateus ajustou o diálogo para leitores judeus, interpretação pedagógica provável, a prática aqui registra apenas 2 sorrisos e um suspiro longo. Você sussurra a bênção curta, a mãe responde amém, nenhum sermão, só casa pão descanso, teologia de corredor com poder comprovado por caixas de silêncio. Fato histórico simples: jarros de pedra são preferidos por não absorver impureza, convivem com ânforas de cerâmica, inventário doméstico que equilibra pureza e praticidade. Você observa no chão marcas de crescimento riscado, crianças crescem na parede, pais crescem em paciência, biografias medem-se sem fita porém com risos arquivados. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas guardam flautas de cana com 3 furos, melodia simples acalma bebês, cabras e conversas com tendência a volume excessivo. Os estudiosos ainda discutem se a expressão mulher sírio-fenícia tem conotação administrativa ou étnica, ambas possíveis, hoje o bairro a chama de mãe valente. Você combina voltar amanhã, a mãe concorda, a agenda da gratidão exige continuidade, milagres duradouros preferem manutenção gentil tipo óleo em dobradiças cansadas. Fato histórico simples: tributos portuários mantêm guarnições, paz interessa ao império, milagres discretos passam sem alarde porque não produzem fila no escritório. Você sai, o beco muda de cor, pedras parecem menos tensas, até as sombras tentam sorrir, currículo novo aprovado por luz e poeira. Curiosidade pouco lembrada: marcadores de fila de argila com polegar impresso evitam discussões no forno, pão alcança destino certo e teologias evitam horas extras. Historiadores debatem se o não conte a ninguém apareceu aqui, relatos não insistem, de qualquer forma o mar raramente resiste a sussurrar boas notícias. Você passa pelo poço, corda rende como velho salmo, 2 mulheres trocam receitas, diplomacia culinária costuma resolver fronteiras mais rápido que decretos. Fato histórico simples: sinagogas na diáspora reúnem assembleia, leitura e decisões, bancos em U facilitam ouvir, justiça nasce de texto, memória e pão por perto. Você imagina contar a Jesus, a alegria cabe na palma da mão, ele vai entender, milagres discretos sempre cabem em relatórios pequenos porém completos. Curiosidade pouco lembrada: alguns telhados guardam pedrinhas formando setas para o poço, mapas de vento, crianças navegam pelo bairro como pequenos capitães de paz. Os estudiosos ainda discutem se a viagem seguiu até Sidom por necessidade logística ou catequese ambulante, ambas cabem, você apenas confirma que o norte sorriu. Você encerra a visita com um aceno, a lamparina responde, a rua recolhe seus barulhos, a cidade aprende a lição, alegria discreta dura mais. Seção 7. Você retorna à rua costeira com Jesus, passos lentos, o mar aconselha paciência, poeira ensina que fronteiras boas nascem de ombros mais baixos. Fato histórico simples: marcos miliários imperiais pontuam a via, distâncias confiáveis favorecem comércio, patrulhas e relatos, viajantes aprendem geografia com sola e recibo. Você comenta que a metáfora do pão ficou grande, ele sorri discreto, cozinhas realmente resolvem tratados com talheres sem pedir assinatura ao vento.
Curiosidade pouco lembrada: alguns pescadores usam nós de amizade nas redes, se apertados demais arrebentam, se gentis seguram, lição válida para frases exigentes. Os estudiosos ainda discutem se o trajeto seguiu falésias até Sidon ou vales internos, mapas discordam, os pés escolhem sempre sombra e água em consenso. A brisa cheira a resina de barcos, você percebe que a estrada guarda confidências antigas, caminhadas viram salas e o céu aprende ser teto portátil. Fato histórico simples: patrulhas romanas presam paz funcional, se o tributo chega dramas locais evitam relatório, milagres discretos passam como ruído de lamparina. Você aponta marcos de pedra, Jesus observa sem pressa, marcos ajudam pés mas não mandam no coração, esse hoje redesenha mapas com giz mais macio. Curiosidade pouco lembrada: telhas guardam tigelas rasas para resfriar água por evaporação, tecnologia do vento aprovada por pombas e por jantas que começam tarde. Os estudiosos ainda discutem se a expressão região de Tiro e Sidon é administrativa ou coloquial, manuscritos permitem amplitude, o ouvido local prefere simplesmente caminho. Você testa uma frase: filhos primeiro organiza, misericórdia amplia, Jesus concorda, prioridades arrumam fila mais a mesa abraça quem chega com fome real. Fato histórico simples: trilinguismo é cotidiano, aramaico em casa, grego no porto, hebraico na oração, mercados são políglotas principalmente na gramática do pão. Um jumento abandona sua auditoria para acompanhar 2 passos, cauda aprova o andamento, relatório provisório, poeira obediente, teologias estabilizadas, nenhum pote quebrado. Curiosidade pouco lembrada: conchas perfuradas penduradas em batentes apagam lamparinas com sopro musical, infância coleciona essa orquestra e paredes agradecem pouca fuligem. Os estudiosos ainda discutem se havia comunidade judaica robusta em Sidon nessa década, indícios sugerem, experiência confirma texto e cais convivem com educação. Você nota que andar com Jesus baixa o tom das pedras, ruas aprendem confidências, quando o coração desacelera até marcos parecem acenar com educação. Fato histórico simples: jarros de pedra preferidos por não absorver impureza circulam entre cozinhas zelosas, convivem com ânforas cada qual servindo seu ofício. Você ri baixinho lembrando o bisturi das palavras, bisturi serve para curar, a metáfora pediu coragem entregou mesa, ninguém saiu com cicatriz vaidosa. Curiosidade pouco lembrada: alguns becos têm pedra de calma, 2 minutos sentados resolvem metade das guerras internas, jumentos certificam com orelhas especializadas. Os estudiosos ainda discutem se o provérbio das migalhas circulava entre fenícios, se existia ganhou nova afinação hoje, refrão de misericórdia transfronteiriça. Você e Jesus passam por um poço, corda rende como salmo, água sobe devagar, decisões boas preferem esse ritmo subir respirar servir repetir. Fato histórico simples: pesos padronizados regulam mercado, fraude rende vergonha pública, justiça mensurável protege peixes azeites e o humor coletivo dos becos. Você pergunta se fronteiras servem para servir, ele assente, fronteiras viram portas quando o dono da casa gosta de convidados e conhece bem a despensa. Curiosidade pouco lembrada: cestos de junco viram mochila, banco e travesseiro, design multifuncional certeiro, tornozelos e histórias longas agradecem esse currículo. Os estudiosos ainda discutem se a ordem não conte se aplica aqui, o mar porém tem fama de fofoqueiro santo, cochicha gentileza com sotaque de espuma. Você recorda a mãe, a humildade dela ensinou gramática nova, quando a gramática muda os verbos param de brigar e a mesa cresce sem decreto. Fato histórico simples: telhados planos funcionam como sala noturna, decisões familiares acontecem sob estrelas, vento assume secretariado e arquiva no armário do céu. Um pescador passa, cumprimenta com sobrancelhas idioma local para a paz, você devolve, meia bênção de cada lado fecha o contrato com selo de sardinha. Curiosidade pouco lembrada: telhas às vezes guardam pedrinhas formando setas, mapas afetivos orientam crianças, o vento atua como guia suplente sempre pontual. Os estudiosos ainda discutem se Jesus buscou descanso estratégico fora da Galileia, anonimato também cura, beco silencioso reorganiza almas com eficiência superior a trombetas. Você confere a cabaça, água meio cheia humor inteiro, hidratação é teologia aplicada, pavios internos agradecem quando não faltam goles de paciência. Fato histórico simples: sinagogas funcionam como assembleia, bancos em rolos testemunhas, decisões nascem perto de pão para evitar discursos famintos. Você pergunta se misericórdia reescreve mapas, ele responde caminhando, passos viram tinta,
poeira é quadro negro, a lição aparece sem precisar de quadro oficial. Curiosidade pouco lembrada: alguns corredores guardam ganchos para cabaças, engenharia anti-acidente, estatísticas locais apontam queda de debates molhados no piso. Os estudiosos ainda discutem se Sírio-Fenícia marca etnia, residência ou administração, categorias oscilam, o bairro contudo classificou Mãe Valente e arquivou. Você observa o horizonte azul, pensar fica mais amplo, quando a mesa se alarga o ar também, respirações encontram lugar sem pedir licença a ninguém. Fato histórico simples: tributos portuários sustentam guarnições, paz interessa ao império, milagres discretos não entram em pauta porque ninguém cobra taxa de gratidão. Um vendedor de vidro soprado exibe frascos, luz brinca nas bordas, você imagina lágrimas guardadas ali só para lembrar que hoje escolheram outro rumo. Curiosidade pouco lembrada: artesãos deixam microassinaturas sob bancos, arqueologia futura chamará achado, hoje é sorriso escondido, prova de carinho profissional. Os estudiosos ainda discutem se a rota até Sidon incluía vilas judaicas, a prática sugere vizinhança mista, peixes e salmos sabem conviver no cais. Você tenta resumir a estrada: pedido humilde, palavra firme, cura distante, alegria discreta, 4 passos, o quinto é continuar porque gentileza gosta de movimento. Fato histórico simples: Micaut requerem água viva, cisternas guardam chuva, cidades costeiras equilibram pureza e logística com degraus que salvam joelhos. Jesus aponta uma vereda sob oliveiras, sombra à prova, você aprende que boas teologias buscam bosques não palanques, árvores entendem pausas melhor que megafones. Curiosidade pouco lembrada: famílias às vezes penduram folhas de murta nos batentes, perfume educa conversas, panelas confirmam redução de discursos vaporosos. Os estudiosos ainda discutem se a conversa com a mulher virou provérbio posterior, tradição oral é perita em guardar joias no bolso do cotidiano. Você pratica a respiração de 4 tempos, o mar acompanha, pensamentos obedecem, paz entra pela sola, bons caminhos ensinam técnicas que livros apenas descrevem. Fato histórico simples: mercados mistos trocam azeite, peixe salgado, vidro e púrpura, pesos de pedra garantem confiança, reputação vale mais que moedas polidas. Você relembrando do jumento auditor, se estivesse aqui carimbava serenidade compatível com a cauda, burocracia necessária para autorizarmos abraços interestaduais. Curiosidade pouco lembrada: algumas praças têm banco de conversa, assentos longos reduzem conflitos em 5 frases, estatística de esquina validada por padeiros. Os estudiosos ainda discutem se a cura influenciou a reputação de Jesus entre gentios, provável, Cais gosta de histórias que cabem em 2 migalhas e um sorriso. Você observa areia no tornozelo, decide sacudir menos, pequenos incômodos fazem boa vizinhança quando tratados com mão leve e um gole de água. Fato histórico simples: no calendário judaico o dia começa ao pôr do sol, descanso inaugura agendas, trabalhar bem nasce de parar com sabedoria. Uma criança corre, mostra a concha furadinha para apagar luz, você aplaude, tecnologia auditada por avós, custo zero, ganhos altos para pavios e pulmões. Curiosidade pouco lembrada: telhas guardam pedrinhas fazendo flechas para o poço, crianças navegam pelo bairro, vento é tutor, céu assina a presença. Os estudiosos ainda discutem se filhos primeiro expressa estratégia temporal ou prioridade permanente, hoje a casa provou que misericórdia sabe mudar de turno. Você formula oração curta: que minhas palavras tenham cura e cuidado, que minhas mesas tenham cadeiras sobrando, que meus mapas aceitem borracha da compaixão. Fato histórico simples: barcas costeiras saem ao entardecer aproveitando brisas, retorno ao amanhecer, marinheiros preferem horários com vento colaborador e histórias repetíveis. Você pergunta se vamos direto a Sidon, Jesus não responde com calendário, responde com passo, quando fé anda relógios aprendem etiqueta e ficam mais gentis. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas guardam pedra aquecida em lã para manter pão morno, ciência doméstica que tira nota alta em provas noturnas. Os estudiosos ainda discutem se o episódio serviu de ponte para curas de gentios seguintes, narrativa sugere, hoje a ponte foi mesa, cadeiras e pão. Você sente que o dia baixou o tom, sombras esticam tapetes, a estrada convida a jantar, decisões importantes adoram ser tomadas cheirando a cevada. Fato histórico simples: famílias jantam cedo, bênçãos curtas moldam memória, repetir gratidão cria musculatura de paz útil para marés e tempestades interiores.
Você guarda no bolso 3 verbos: ouvir, ampliar, agradecer. Ferramentas leves, funcionam na costa, no interior e nas cozinhas, que evitam discursos longos. Curiosidade pouco lembrada: marcadores de fila de argila com polegar impresso evitam discussões no forno. Pão chega, teologias descansam, vizinhos mantêm amizade. Os estudiosos ainda discutem se o anonimato desejado falhou, talvez, porém descanso aconteceu do mesmo jeito. Silêncio também é tipo de hospital onde cabe ternura. Você conclui a caminhada com um sorriso curto. Jesus compartilha o silêncio, a noite prepara a cadeira, e a mesa outra vez parece maior que ontem. Seção 8. Você chega a Sidon ao entardecer, o mar afina o tom, o mercado abre sorrisos e talites balançam discretamente como bandeiras de paz doméstica. Bancas exibem peixe salgado, vidro soprado, azeite e pão de cevada, cheiros conversam civilizadamente e você aprende cada produto dizendo bem-vindo no próprio idioma. Fato histórico simples: impostos portuários regulam o cais, pesos de pedra padronizam medidas, fraude vira vergonha pública e reputações cuidam do preço do pão. Você observa redes penduradas secando, nós lembram histórias, pescadores medem vento com as mãos como bibliotecários da brisa com pós-graduação em marés. Curiosidade pouco lembrada: alguns marinheiros carregam conchas furadas no cinto, apagam lamparinas com sopro musical, pavios agradecem, paredes também e pulmões fazem coro. Historiadores debatem se havia sinagoga robusta aqui nesta década. Achados sugerem: o cais confirma convivência aramaico em casa, grego no mercado, hebraico no sábado. Você repara talites ao vento discretos como bênçãos, franja toca franja, cumprimentos viajam sem trombetas, paz prefere tecido leve e costuras resistentes. Um padeiro ergue o queixo em saudação, sobrancelhas aprovam o turno, na ausência de carimbo a padaria emite recibos com farinha em suspensão responsável. Fato histórico simples: Tiro e Sidom prosperam com púrpura do murex, cor de reis, oficinas têm cheiro persistente, discussão antiga entre riqueza e ventilação. Você encontra Jesus na orla, ele observa barcos ancorados, a água traduz parábolas para o idioma das ondas enquanto gaivotas praticam silêncio raro. Curiosidade pouco lembrada: bancas exibem selos de pão caseiros, marcas gravadas garantem retorno do filão correto, logística afetiva que evita brigas de forno. Os estudiosos ainda discutem se a permanência ocorreu dias ou horas, o bairro mede tempo por cheiros de sopa, rumor de redes e pavios que descansam cedo. Você prova azeitonas, sal conta biografias curtas, azeite acrescenta epílogo luminoso, culinária local prefere textos breves porém muitos com notas de rodapé comestíveis. Fato histórico simples: bancos em unas sinagogas facilitam ouvir e decidir, assembleias misturam texto, memória e pão evitando discursos famintos e conclusões apressadas. Um barqueiro oferece água, você aceita, a cabaça canta, quem bebe aprende gramática da calma, capítulo obrigatório antes de qualquer debate teológico marítimo. Curiosidade pouco lembrada: cestos de junco servem de banco, mochila e travesseiro, design anfíbio aprovado por tornozelos, histórias longas e cochilos licenciados. Você nota uma pedra de calma perto do cais, 2 minutos sentados reduzem guerras internas, jumentos auditores atestam com orelhas muito profissionais. A maré sobe devagar, crianças colecionam seixos como recibos de alegria, você participa pagando com um sorriso e recebendo troco em risos menores. Fato histórico simples: ânforas marcadas indicam safra e procedência, azeites e vinhos viajam com sobrenome, confiança nasceu antes do lacre mas aprecia boa etiqueta. Você compra pão de cevada, o padeiro inclui migalhas de cortesia, generosidade oficial da casa, a cesta suspira aliviada por transportar teologia mastigável. Curiosidade pouco lembrada: algumas telhas recebem tigelas rasas para resfriar água, evaporar é ciência do vento, estrelas assinam relatório com discreta excelência. Os estudiosos ainda discutem se região de Sidon indica perímetro administrativo ou coloquial, pés locais chamam apenas de caminho, autoridade superior da paisagem. Você observa um grupo partilhando pão com forasteiros, cadeiras extras surgem do nada, no litoral mesas entendem marés às vezes entram até a rua. Fato histórico simples: mercados costeiros organizam horários por sombra, calor pauta preços, logística humilde protege humor social e areia fora da sopa. Uma gaivota pousa como fiscal de qualidade, examina seu pão, devolve sem multa, rabisca no ar aprovado e segue para auditar sardinhas suspeitas.
Curiosidade pouco lembrada: folhas de murta nos batentes perfumam conversas, diplomacia aromática reduz volume e aumenta risos, estatística aceita por panelas exigentes. Você conversa com um artesão de vidro, luz dança nas bordas, ele diz que frascos guardam perfumes e lembranças, você sugere também guardar suspiros úteis. Fato histórico simples: telhados planos funcionam como sala noturna, brisa arquiva debates, decisões familiares preferem estrelas a trombetas e pão a manifestos. Jesus observa a doca, um menino mostra nó de amizade na corda, se apertar demais arrebenta, conselho técnico aplicável a frases exigentes. Curiosidade pouco lembrada: marcadores de fila de argila com polegar impresso ordenam turnos no forno, paz logística impede discussões e pão chega ao destino certo. Os estudiosos ainda discutem se o episódio em Tiro ecoa aqui em Sidom, tradição oral tece pontes, a cidade aprende cantando o refrão das migalhas. Você compra figos, a vendedora anota seu obrigado na contabilidade afetiva, juros pagos em gentileza, crédito aprovado pelo conselho meticuloso de telhados. Fato histórico simples: guarnições romanas patrulham rotas, paz interessa ao tributo, milagres discretos passam invisíveis no pergaminho porém gravam-se em bancos e pátios. Um ancião aponta a sinagoga, bancos baixos sombra generosa, ele comenta textos gostam de peixe por perto porque fome atrapalha a exegese. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas têm ranhuras para apoiar lamparina durante amarração de sandálias, ergonomia espiritual salva dedos e reputações de tropeços. Você nota jarros de pedra numa banca, lembra dos de Tiro, cozinhas zelosas confiam neles, pureza, higiene e economia afirmam sociedade com cláusulas inquebráveis. Fato histórico simples: Micaut pedem água viva, cisternas guardam chuva, cidades costeiras equilibram pureza e logística com degraus que protegem joelhos ocupados. Uma criança oferece concha perfurada, demonstra o truque de apagar lamparina, você aplaude, tecnologia comprovada por avós. Pavios e paredes com pouca fuligem. Curiosidade pouco lembrada: sob alguns bancos públicos artesãos deixam microassinaturas, arqueologia futura chamará achados, hoje chamamos carinho profissional bem escondido. Os estudiosos ainda discutem se Jesus buscava descanso estratégico, anonimato reorganiza almas, becos silenciosos aprovam currículos de paz melhor que palanques. Você e Jesus caminham pelo cais, ondas praticam cadência, seu passo aprende nova diplomacia, pisar leve porque gratidão gosta de não acordar ninguém. Fato histórico simples: cartas em cacos de cerâmica circulam com recados curtos, correspondência robusta barata imune à chuva dramática e ao esquecimento apressado. Um pescador pergunta se fé paga pedágio, você responde às vezes o pedágio é sorriso, a praça aceita a moeda e devolve troco em confiança. Curiosidade pouco lembrada: algumas fachadas têm pedras lisas para limpar sandálias, etiqueta doméstica reduz areia nas conversas e conflitos com o chão. Os estudiosos ainda discutem se migalhas ecoa provérbio fenício, se ecoa ganhou arranjo novo, aqui migalhas viram multiplicação modesta porém suficiente. Você compra ervas, hortelã e sopo, a vendedora recomenda chá para noites inquietas, receita certificada por telhados e por discussões que preferem repouso. Fato histórico simples: telhados planos recebem conversas e sono em noites quentes, a arquitetura doméstica faz diplomacia entre calor vizinhos e histórias em andamento. Uma lancha não barco de madeira, você sorri do próprio anacronismo mental, o cais corrige com paciência professor veterano de calendários antigos. Curiosidade pouco lembrada: barcas partem ao entardecer para aproveitar brisas, retornam ao amanhecer, marinheiros juram que o vento guarda horários melhor que pergaminhos. Você observa forasteiros comendo, ninguém pergunta passaporte, apenas fome, a mesa alarga fronteiras, o mar testemunha veterana carimba com espuma aprovado. Fato histórico simples: mercados organizam-se por ofício, peixe perto da água, pão perto do forno, eficiência humilde evita dramas e pavios desnecessariamente longos. O sol mergulha, lamparinas nascem, sombra assina acordo de silêncio, você guarda no bolso, mesa ampla combina com passos leves e relatórios curtos. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram ramos de murta para indicar casa disponível a forasteiros, sinal simples, hospitalidade tem vocabulário modesto porém poderoso. Os estudiosos ainda discutem se comunidades judaicas costeiras adotavam liturgias idênticas às da Judéia, variações existem, o essencial permanece: bênção curta, pão escuta.
Você vê Jesus despedindo-se de um barqueiro, nenhum milagre exibido, apenas respeito. O cais entende compaixão sustentável, gosta de portas laterais e vozes baixas. Fato histórico simples: jarros de pedra evitam absorver impureza, convivem com cerâmica, cozinhas zelosas alternam utensílios conforme propósitos, calendário e visitas. Você prova o sal do ar, língua confirma geografia, enquanto a noite chega a cidade aprende que pão partilhado só precisa de cadeiras extras. Curiosidade pouco lembrada: alguns bancos longos da praça são bancos de conversa, reduzir conflitos em 5 frases é meta anual certificada por padeiros. Os estudiosos ainda discutem se esta passagem serviu de ponte para ampliar missão entre gentios, hoje a ponte virou mesa com vista para o mar. Você fecha os olhos por um instante, respira em 4, segura 2, solta 6, o cais acompanha, cidade inteira entra no compasso de descanso. Seção 9. Amanhece em Sidom, você atravessa ruas calmas, lamparinas bocejam, a sinagoga convida silêncio, bancos em mu e respirações que aprenderam humildade ontem. O azã ajeita a voz, rolos guardados na arca, você escolhe assento modesto, debates bons preferem sombra, pão por perto e decibéis economizados. Fato histórico simples: leituras incluem Torá e profetas com tradução em voz baixa, um meturgema explica em aramaico garantindo compreensão sem transformar culto em feira. Você relata o encontro em Tiro, ninguém interrompe, perguntas acenam com sobrancelhas, quando dor vira aprendizagem até as portas praticam etiqueta de biblioteca. Curiosidade pouco lembrada: algumas sinagogas guardam pequenos cestos para recados anônimos de ajuda, o corredor decide discretamente quem leva pão, água e companhia. Os estudiosos ainda discutem se já havia ciclo fixo de leituras semanais no século I, indícios sugerem variedade, hoje a pauta é misericórdia aplicada. Um ancião pergunta sobre filhos primeiro, você responde que prioridade organiza fila, mais compaixão cria cadeiras extras, a assembleia toma nota sem derrubar pão. Fato histórico simples: esmolas são recolhidas em caixas de fenda estreita, justiça discreta evita humilhações, reputações florescem quando generosidade usa voz baixa. Você descreve a resposta da mãe: migalhas bastam, inteligência mansa, a sala aprende que argumentos podem sorrir sem pedir desculpas pela própria firmeza. Curiosidade pouco lembrada: algumas comunidades marcam bancos com pequenas moescas, memória de ombros, topografia do consolo formada por décadas de orações persistentes. Historiadores debatem se o diminutivo grego cachorrinhos transmite ternura doméstica, manuscritos permitem, a prática de hoje selou carinho com efeitos verificáveis. Depois da leitura você sai para o pátio, romãs abertas, pão de cevada, água fresca, conversas leves evitam transformar teologia em maratona com sede. Fato histórico simples: pátios funcionam como extensão da sinagoga, decisões comunitárias acontecem ali, textos e panelas assinam ata conjunta auditada por vizinhos atentos. Um jovem pergunta se milagres têm passaporte, você e fronteiras ajudam, mapas não misericórdia, quando a fome chega à mesa aprende geografia melhor. Curiosidade pouco lembrada: famílias penduram folhas de murta nos batentes do pátio, perfume oficial de conversas pacificadas certificado por panelas e telhados. Os estudiosos ainda discutem se sinagogas costeiras adaptaram liturgias da Judéia ou criaram variações locais, registros oscilam, pão e paz mantêm o essencial. Você resume para um mercador pedido humilde, palavra firme cura à distância, alegria discreta, relatório curto, departamentos de esperança aprovam sem precisar carimbos. Fato histórico simples: antes do sábado muitos realizam imersões em Mikalt, água viva prepara corpo e memória sem rivalizar com banho comum de cisterna. Uma senhora comenta que migalhas sobem de cargo em cozinhas generosas, você concorda, matemática doméstica transforma sobras em banquete sem pedido de audiência. Curiosidade pouco lembrada: cacos de cerâmica servem como cartões de recado, nomes, tarefas, bênçãos, correio resistente à chuva leve aprovado por beirais e crianças. Historiadores debatem se havia arca fixa em todas as sinagogas desta época, algumas tinham nichos, outras armários portáteis, diversidade doméstica ao serviço do texto. Você nota jarros de pedra perto da mesa de água, lembra Tiro, pureza, higiene e orçamento seguem casados, casamento antigo firme sem dramas conjugais. Fato histórico simples: bancos em U facilitam ver quem fala, assembleia equaliza vozes, decisões nascem mais da escuta que de discursos maratonistas.
Um artesão de vidro propõe analogia: um frasco fino guarda perfume melhor que um grito. Você anota, pedagogia Ducais validada por narizes atentos. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas guardam pedra de calma no canto do pátio. Quem senta 2 minutos volta com gramática emocional mais educada. Os estudiosos ainda discutem se a ida a tiro visava descanso estratégico, anonimato cura, becos silenciosos possuem certificados de excelência em reordenar almas. Você e o Azan trocam perguntas, ele diz que prioridades são importantes, porém mesas elásticas salvam mais discussões que argumentos com cotovelos afiados. Fato histórico simples: bênçãos curtas moldam o cotidiano, o Shema treina a atenção, repetir verdades pequenas sustenta bairros melhor que proclamá-las apenas em festas. Uma criança oferece figo esperando história em troca, você narra a volta da mãe, a criança decide guardar migalha como palavra de superpoder secreto. Curiosidade pouco lembrada: algumas sinagogas possuem banco baixo perto da entrada para sandálias, etiqueta litúrgica economiza tropeços e discussões com o piso. Historiadores debatem se líderes chamados arquisinagogos já atuavam aqui, títulos variam, funções: não abrir portas, conservar rolos, manter paz de corredor. Você observa a comunidade destinar pão para quem precisa, logística santa, ninguém pede currículo, apenas fome, a lista de presença registra nomes e sorrisos. Fato histórico simples: pesos de pedra asseguram medidas justas, fraude rende vergonha, confiança é infraestrutura, sem ela mercados e orações ficam ofegantes. Um jovem pergunta se a mãe estrangeira pode sentar aqui, você responde: quando a mesa cresce o mapa prende, cadeiras novas nascem sem alvará. Curiosidade pouco lembrada: telhados planos hospedam conversas noturnas, brisa assume a ata, estrelas funcionam como testemunhas com excelente pontualidade e vestimenta adequada. Os estudiosos ainda discutem se o depois promovido agora virou refrão nos primeiros círculos, tradição oral confirma, cozinhas cantam antes de teólogos escreverem. Você visita a cozinha comunitária, pão assa, selos de família marcam filões, logística afetiva impede confusões e devolve cada filão ao abraço certo. Fato histórico simples: imersões em Micaut antecedem festas, água viva recorda pertencimento, degraus guardam prudência para joelhos e reputações ocupadas. Uma vizinha sugere prática: agradecer antes da mordida, você testa, o figo melhora instantaneamente, estudos de pátio apontam eficácia com margem ampla de confiança. Curiosidade pouco lembrada: alguns penduram conchas perfuradas para apagar lamparinas com sopro musical, tecnologia noturna agrada paredes, pavios e partilhas prolongadas. Historiadores debatem se assembleias resolviam também disputas de vizinhança, fontes indicam sim, texto testemunha e pão costumam produzir acordos com risos. Você propõe exercício: listar cadeiras extras possíveis hoje, alguém sugere estrangeiros, enfermos, viúvas, a lista cresce, a mesa abre braços enquanto o sol sobe. Fato histórico simples: cartas em cacos viajam pela vizinhança, recados sobrevivem à chuva, responsabilidade compartilhada organiza socorros sem banda de trombetas. Um pescador diz que vento bom não pergunta origem, apenas sopra, você responde que misericórdia opera com o mesmo manual aprovado por ondas e telhas. Curiosidade pouco lembrada: algumas paredes guardam marcas de crescimento das crianças, memórias medem-se em riscos não em discursos, pais colecionam centímetros e paciências. Os estudiosos ainda discutem se Jesus desejou anonimato absoluto, falhou talvez, porém descanso aconteceu, o importante é que portas baixas treinaram futuros abraços. Você volta ao salão, rolos retornam à arca, despedidas curtas, ninguém pressiona milagres a performarem, todo mundo prefere que a alegria tenha vida útil longa. Fato histórico simples: sinagogas funcionam também como escola básica, crianças memorizam salmos, a alfabetização espiritual acontece aos goles entre pães, figos e risos. Um adolescente pergunta se migalha cabe no Shema, você responde que cabe como lembrete: amar sem exclusividade de jantar, mas com prioridade de cuidado. Curiosidade pouco lembrada: algumas portas têm ranhura para lamparina durante amarração de sandálias, ergonomia litúrgica salva dedos e argumentos de tropeços. Historiadores debatem se coletores romanos respeitavam assembleias, prática sugere pragmatismo: se a paz mantinha tributos previsíveis, a patrulha preferia sombra e silêncio. Você ajuda a recolher bancos, serviço pequeno educa teologias grandes, ninguém perde dignidade por varrer chão, pavio curto vira chama estável após vassoura.
Fato histórico simples: pesos padronizados evitam fraudes, vergonha pública corrige desvios, justiça mensurável preserva pão, azeite e humor coletivo. Uma avó conclui: migalhas são treino para banquetes. Você concorda? Quem aprende pouco com dignidade administra muito sem vaidade, contabilidade celestial aprova. Curiosidade pouco lembrada: alguns pátios possuem banco de conversa, conflitos caem em 5 frases, aferição empírica registrada por padeiros e jumentos auditores. Os estudiosos ainda discutem se a notícia correu até vilas próximas, tradição diz que sim, boatos de esperança usam sandálias velozes e mapas flexíveis. Você se despede, o azão oferece bênção curta, a rua recebe, mar, mercado e textos voltam ao turno normal, paz permanece como funcionário experiente. Fato histórico simples: telhados planos acolhem vigílias frescas, famílias conversam, dormem, observam estrelas, urbanismo que respeita vento e poupa discussões no corredor. Você guarda no bolso 3 lembretes: ouvir com cuidado, ampliar a mesa, agradecer antes do pão, ferramentas leves que consertam ruas sem gabinete. Curiosidade pouco lembrada: conchas perfuradas penduradas no batente viram brinquedo musical, crianças aprendem a apagar luz cantando, pavios ficam felizes e paredes limpas. Os historiadores debatem se a mãe de Tiro visitou Sidom depois, não sabemos, alegria duradoura raramente entrega agenda, apenas continua visitando os cômodos. Você volta ao mercado, compra ervas, pão, um jarro pequeno, a cidade inteira parece ajustar cadeiras internas como se esperasse hóspedes de longa data. Fato histórico simples: mercados se organizam por sombra, calor dita preços e humores, logística humilde salva conversas e mantém a cevada no ponto. Você escolhe rota pela orla, vento tranquilo, uma gaivota audita seu sorriso e deixa aprovado, relatório anexado ao céu com carimbo de espuma. Curiosidade pouco lembrada: artesãos gravam microassinaturas sob bancos públicos, arqueologia futura chamará achado, hoje chamamos carinho profissional bem colocado. Os estudiosos ainda discutem se a mesa ampliada influenciou discípulos em viagens posteriores, provável, mapas missionais gostam de lápis e borracha fraterna. Você encerra amanhã com oração breve: que minhas palavras sejam bisturi e curativo, que minha mesa tenha sobras felizes, que meus passos ensinem paz. Fato histórico simples: cartas em cacos com símbolos simples atravessam bairros, logística afetiva mantém promessas sem precisar de mensageiros caros ou trombetas. Uma criança pede para repetir a história dos cachorrinhos, você conta devagar, ela ri, a metáfora ganha coleira de ternura e passeia segura. Curiosidade pouco lembrada: telhas guardam tigelas rasas para água fria, laboratório do vento, ciência doméstica aprovada por estrelas e cochilos licitamente prolongados. Você prepara o coração para partir, Sidom fica menor porém mais larga, quando mesas crescem cidades cabem no bolso e sobram cadeiras para estranhos. Seção 10. A noite chega em Sidom com lamparinas pacientes, você e Jesus caminham devagar enquanto o mar pratica aquele sussurro antigo que desarma ombros teimosos. Você lembra da mãe em Tiro, pedido humilde, mesa alargada, repete mentalmente como bênção curta até que o coração adote esse ritmo de pão partilhado. Fato histórico simples: no mundo judaico do século I, ceias caseiras abrem com bênção do pão, gratidão treina a memória e memória treina a vizinhança contra a pressa. Você encontra um banco de conversa, senta, 2 frases a menos salvam meio conflito, avós chamam essa técnica de economia de suspiros, ciência devidamente testada. Curiosidade pouco lembrada: algumas casas penduram folhinhas de murta para dizer a sopa, sinal silencioso organiza fome e amizade melhor que qualquer proclamação. Os estudiosos ainda discutem se Marcos ou Mateus priorizam a pedagogia da mesa nesta passagem, de todo modo o litoral assinou presença com migalhas suficientes. Você observa uma família juntar cadeiras extras, ninguém pergunta documento, a pergunta é fome, e respondida a paz volta ao rosto como lamparina bem regulada. Jesus aceita pão, agradece com olhar, a mesa não precisa de exposição, só de espaço, milagres sustentáveis preferem essa arquitetura discreta resistente a modas. Fato histórico simples: sinagogas funcionam como assembleia local, bancos em U equilibram vozes, decisões nascem de texto, testemunha e pão por perto sem trombetas. Você nota jarros de pedra na prateleira, lembra do motivo, não absorvem impureza, pureza, higiene e orçamento seguem casados, casamento antigo com muita experiência. Curiosidade pouco lembrada: conchas perfuradas apagam lamparinas com sopro musical, crianças treinam essa orquestra,
paredes agradecem pavios ganham feriado e pulmões dão risada. O jumento auditor passa devagar, confere a rua e carimba com a cauda serenidade compatível, burocracia mínima porém indispensável para autorizar abraços prolongados. Os estudiosos ainda discutem se a região de Tiro e Sidom indica percurso amplo, mapas oscilam, pés preferem sombra-água e vizinhos com pão quente. Você ensaia um resumo quando metáforas ferem busque o convite escondido, quando o convite surge responda com humildade, quando humildade atende a mesa cresce naturalmente. Fato histórico simples tributos portuários financiam guarnições, paz preferida pelo império mantém comércio, milagres discretos não entram em relatório mas ampliam sorrisos locais. Você e Jesus caminham pela orla, ondas listam aprendizados, uma gaivota assume CFO da alegria e aprova contas com grito curto auditoria costeira competente. Curiosidade pouco lembrada pedrinhas formando setas nos telhados orientam crianças ao poço, mapa de vento aprovado por pombas jumentos e agendas maternas muito objetivas. Os estudiosos ainda discutem se o diminutivo cachorrinho suaviza o tom, nuances existem, hoje a prática declarou ternura e a casa registrou alta de risos. Você percebe que misericórdia não anula a prioridade, apenas a cumpre e em seguida abre portas, é a ordem do pão primeiro servir depois multiplicar cadeiras. Fato histórico simples dia judaico começa ao pôr do sol, descanso inaugura agendas, por isso a noite é professor titular de paciência e pão mastigado. A dona da casa traz ervas, e sopo perfuma o ar, conversas ficam baixas, quando cheiros sobem vozes descem, protocolo de paz aceito por cozinhas veteranas. Curiosidade pouco lembrada cestos de junco viram banco mochila travesseiro, design multifuncional homologado pelo cais, tornozelos e histórias longas enviam cartas de agradecimento. Os estudiosos ainda discutem se Jesus buscou descanso estratégico fora da Galileia, anonimato às vezes cura, becos silenciosos reordenam almas com eficiência comprovada. Você relembrando que panelas anunciam notícias, hoje elas batem tampas 2 vezes não 3, alegria contida tem etiqueta mas ainda sabe dançar discretamente. Fato histórico simples pesos padronizados protegem o mercado, fraude rende vergonha, justiça mensurável conserva pão e humor por sua vez conserva vizinhos. Você imagina o retorno, quando voltar ao lago contará assim aprendemos a respirar entre Tiro e Sidom, a frase já parece caber em bolsos. Curiosidade pouco lembrada telhados resfriam água em tigelas rasas, o vento vira alquimista, estrelas rubricam o experimento com brilho técnico e silêncio homologado. Os estudiosos ainda discutem se a notícia alcançou aldeias próximas, tradição diz que sim, corredores bons espalham pão e boatos de esperança usam sandálias leves. Você olha para Jesus, nenhum discurso, apenas presença, às vezes o milagre é a paciência de ficar enquanto cozinhas concluem a aula com migalhas suficientes. Fato histórico simples casas com pátio forno tanure cisterna compõem paisagem doméstica, arquitetura de paz desenhada para sombra água e pão conversando. Curiosidade pouco lembrada portas baixas ensinam humildade sem catecismo, todo mundo entra inclinando-se, teologia arquitetônica reconhecida por joelhos agradecidos e risos menores. Os estudiosos ainda discutem se o episódio aconteceu uma vez ou duas, cronologias flutuam, o essencial ficou misericórdia cabe em cozinhas com cadeiras adicionais. Você recolhe a síntese pedido humilde mesa ampla alegria discreta, guarda no bolso como selo de pão, que volte sempre com cheiro de azeite novo. Agora o vento aumenta um pouco, lamparinas aprovam, você decide praticar respiração de 4 tempos, o mar obedece instrutor certificado em calmaria aplicada. Fato histórico simples cartas em cacos circulam com recados curtos, logística afetiva funciona, compromissos cabem no bolso como promessas que resistem à chuva. Curiosidade pouco lembrada algumas famílias guardam pedra de calma num canto, 2 minutos sentados ali resolvem metade das guerras, jumentos aprovam com orelhas técnicas. Os estudiosos ainda discutem se comunidades judaicas costeiras copiavam liturgias da Judéia ou criavam variações locais, o essencial permaneceu bênção curta pão e escuta. Você agradece aos anfitriões, Jesus acena, portas voltam ao descanso, o cais guarda segredo mas as pedras do beco já aprenderam a sorrir por dentro. Fato histórico simples o Shema treina atenção diária, repetir pouco sempre, musculatura de gratidão sustenta bairros mesmo quando o vento tenta discutir assuntos.
Curiosidade pouco lembrada: artesãos gravam microassinaturas sob bancos públicos, arqueologia futura chamará achado, hoje chamamos carinho profissional e seguimos com pão. Os estudiosos ainda discutem se a mesa maior influenciou rotas futuras, mapas gostam de lápis, misericórdia de borracha, juntos desenham caminhos que cabem mais passos. Você e Jesus tomam a vereda, sombra de oliveiras adota os dois, passos gentis não gastam o chão, só pólen memórias onde a poeira encosta. Agora ritmo mais lento, você imagina travesseiro de junco lamparina distante vento no telhado, pensamentos sentam ao lado aguardando sua vez sem levantar a mão. Você inspira longo, segura um pouco, solta devagar, a praia acompanha, cada grão de areia parece contar histórias em sussurros aprovadas por estrelas antigas. Lembra dos jarros de pedra firmes e silenciosos, eles guardam água para manhãs difíceis, o coração aprende com eles a segurar calma para quem chega. Pensa nas conchas perfuradas, quando for hora de dormir um sopro basta, que sua mente apague luzes excessivas e guarde só o brilho necessário. Lembra do banco de conversa, hoje nenhuma disputa precisa de palco, apenas 2 assentos largos, palavras macias e pausas generosas, especialidade da noite antiga. Imagina o jumento auditor no portão da alma, ele balança a cauda liberando entrada mansa para sonhos com pão, mar e risos discretos. Se algum pensamento duro aparecer, ofereça migalhas, atenção, respiração, silêncio curto, a mesa interna cresce, assuntos difíceis aceitam ficar para amanhã sem ressentimentos. Você revisa devagar, pedido humilde, mesa ampla, alegria discreta, repete como canção de ninar, cada palavra encontra cadeira, cada cadeira encontra alguém cansado. Deixe a maré levar ruídos, entregue ao vento o que não precisa de você agora, fique apenas com paz, pão e o nome de quem ama. Se fechar os olhos verá Sidon alaranjada, tiro respirando e uma casa onde luz pequena vence tempestades, essa casa cabe inteira dentro do seu peito. Durma, o mar faz guarda, Jesus caminha silencioso entre telhados, amanhã haverá caminhos, pão e histórias, por enquanto entregue-se. Fim do roteiro. Bons sonhos.